irmãos, boa noite. Fechemos os nossos olhos, lembrando da face de Jesus, a nos acompanhar em todos os momentos de nossas vidas. E agradecê-lo por esta oportunidade, por esta reencarnação. Quando tantos espíritos aguardam ansiosos por uma nova oportunidade. E dizemos, Senhor, nesses momentos tão difíceis em que passamos aqui no planeta Terra, em especial em nosso país, nós te pedimos para compreender, para sermos aquilo que tu espera de nós, sermos o instrumento da vossa paz. Que onde houver o ódio, possamos levar o amor, que já tivemos a oportunidade de conhecer em alguns momentos de nossas vidas. Que onde houver a tristeza, possamos levar a alegria. Onde houver o ódio, que possamos levar o perdão, aquele que tantas vezes já sentimos em situações onde ofendemos e fomos perdoados. Ó Senhor, ajuda-nos para não esquecermos dos compromissos que assumimos quando aqui chegamos. Que possamos, Senhor, compreender mais que ser compreendido. Que possamos tolerar mais que sermos tolerados. Ajuda-nos a não nos desviar do caminho. Ajuda-nos a ser verdadeiros cristãos. Ajuda-nos a sempre fazer ao outro aquilo que gostaríamos fizesse conosco. Nestes momentos de tribulações ocorrido em nosso país, que todos nós tenhamos a força para nos ajudarmos uns aos outros, para que possamos encontrar a paz, encontrar o desenvolvimento que seja para todos. Que Deus, na sua infinita bondade, que os nossos amigos espirituais, os protetores deste país, ajudem a cada um de nós e que tenhamos a força para fazermos a nossa parte. Deus nos abençoe, nos guarde, nos ampare e nos guie, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos. A leitura intitula-se O Irmão do Caminho. São trechos dessa mensagem, ditada pelo Espírito Maria Dolores e psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem é do livro A Vida Conta. Simeão era muito moço ainda quando escutou a história de Jesus. E acendendo esperanças na alma linda, inflamou-se de fé, amor e luz. Morando numa jossa, na montanha, junto de antiga estrada, sem vizinho nenhum. Era a bondade numa vida estranha. O amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o grande amor na fé que decidira praticar. Na pequena morada, pobre e agreste, cavou no solo um poço, água de mina, que ele, olhos em luz e sorriso na face, oferecia a quem passasse, por lembrança de paz da bondade divina. Simeão alcançara os 80 janeiros, trabalhando e servindo dia a dia, sem quaisquer outros companheiros, que não fossem viajantes a pedirem pousada, companhia, uma noite de paz ou um copo de água fria. Alta noite, uma voz chamou baixinho: Simeão, Simeão, meu irmão do caminho. Quem sois vós? Respondeu o interpelado.
um peregrino desacompanhado. Rogo pousada, irmão, chamou o forasteiro. Ergueu-se devagar o cansado hospedeiro. Fez luz, abriu a porta. Mas o vento avançou a chama semi-morta. Entrai, disse o velhinho. Agora sei que não estou sozinho. O velhinho, entre passos mal firmados, sempre movimentando a luz acesa, trouxe a bacia de água morna e leve, mergulhando-lhe os pés ensanguentados. Ao ver-lhe os dedos maltratados, disse ao viajor, tomado de surpresa: quanto sangue verteis, como tendes andado? Deu-lhe o estranho viajante esta resposta leve: Deus te abençoe, amigo. A assistência bem-vinda. Creio que devo andar por muito tempo ainda. De joelhos, Simeão, em lhe lavando os pés com infinito carinho, a refletir nas pedras do caminho. Ao lhe tocar nas crostas das feridas, a fim de removê-las, viu as chagas abertas. Eram 2 estrelas. O velhinho, assombrado, buscou fitar-lhe as mãos com ternura e respeito, e viu que estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas, ampliando o fulgor que lhe envolvia o peito. Ele grita, chorando de alegria: Jesus, sois vós, Jesus! E o Senhor, levando as mãos em luz, disse, abraçando o ancião: vem a mim, Simeão, é chegado o teu dia, de repouso e de luz no mais além. Simeão esqueceu a velhice e o cansaço e pousou a cabeça em seu regaço. Depois do amanhecer, outros viajantes chegaram como dantes, pedindo água, descanso, reconforto. Mas viram que Simeão, o irmão do caminho, de joelhos, para ali sozinho, muito embora sorrisse, estava morto. Essa mensagem eu recebi já há algum tempo e ela me tocou profundamente pela singeleza. E eu guardei. Eu normalmente, mensagens de e-mail, eu não junto muita coisa, mas essa mensagem eu guardei para um dia ler aqui. Eu digo, um dia eu vou ser chamada para o exórdio e eu vou trazer essa mensagem. Porque ela traz tanta simbologia, trouxe para mim tanta simbologia, e tenho certeza que para vocês também trará. Porque, veja, Simeão era um homem de uma simplicidade incrível, que morava numa jossa em cima de uma montanha. Não tinha absolutamente nada, mas tudo o que ele tinha, do nada, ele ofertava. Ele cavou um poço para poder matar a sede dos viajantes. E dentro daquela jossa onde ele vivia, ele acolhia todos que batiam à porta dele. Então, isso mostra que mesmo nós, aparentemente, não tendo absolutamente nada, nós temos muito para dar ao outro. E nesse muito que nós damos, no tão pouco que temos, para Jesus é tudo. Porque Jesus foi lá ampará-lo, acolhê-lo no seu momento de partida, pelo tanto que ele fez pelo outro. E é isso que a doutrina nos pede, que façamos pelo nosso próximo, assim como Jesus nos ensinou. Então, que possamos, todos os dias, em cada pequeno detalhe da nossa vida, enxergarmos o outro como sendo um Simeão que ajudou a tantos outros. E que possamos fazer, de fato, com todo o amor que ele fazia, a pequena coisa que pudermos fazer, mas que para Jesus será muito. Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Como nada acontece por acaso, a leitura do Evangelho de hoje é o capítulo
11. Amar ao próximo como a si mesmo. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e reuniu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando, e dizendo-lhe: Restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhe aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter, até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, lhe disse: Mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis, porque me pedistes isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar, do fundo do coração ao seu irmão, as faltas que lhe tiverem cometido. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento, do que se os tem para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Que a paz e a harmonia continue conosco hoje e sempre. Agora vamos ter a palestra do nosso irmão Ivan sobre um assunto já previamente estudado por ele.
Uma boa noite, muita paz. E é com muita alegria, né, que estamos nessa noite para fazermos algumas reflexões sobre temas, né, da doutrina espírita, que muito nos ensina, né, que muito nos orienta e que muito nos instrui para que possamos continuar trilhando, né, o caminho para que um dia possamos, né, estar delineado com as leis divinas, né? E claro que necessitamos das vibrações de todos nós aqui presentes, né? Porque sem essas vibrações não teríamos as condições necessárias para que possamos fazer a reflexão e todos nós sairmos daqui com aquilo que nós desejamos quando saímos da nossa residência, né? Sr. Edilberto falava uma frase, é um lema muito importante no movimento espírita, que é aquela que Humberto de Campos traz para nós: Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. É tão atual nesse momento de crise que passa o nosso Brasil, essa frase, que deveria servir justamente de reflexões diárias, porque o Brasil hoje passa por um momento muito delicado. O Brasil passa hoje por mudanças que todos nós esperamos ter, né? Se não nesse momento, mas em algum momento, né, para frente. Mas, como nós espíritas temos uma visão mais clara de ver as coisas, não só no nível material, né, na visão da nossa existência aqui na Terra, mas nós temos a capacidade de uma visão mais além, porque nós sabemos que nós vamos, em algum momento, voltar para o outro lado da vida. Vamos continuar a viver, vamos levar os nossos dramas, vamos levar os nossos feitos positivos, né? E diante desse fato e diante dessa condição, já nos faz ter a responsabilidade em relação aos nossos atos presentes, né? Então, qual seria a nossa postura nesse momento em que vive o nosso Brasil? De prece, de oração, de muita vigilância para que a gente não possa enveredar nas discussões infrutíferas, né? Mas tenhamos a convicção de que nós, juntos, podemos mudar toda essa situação em que hoje, ou desde dias atrás, o Brasil vem sofrendo. A oração é muito importante para aqueles que estão envolvidos, mais especificamente nessas situações, mas a nossa responsabilidade com tudo que está acontecendo também é nossa. E devemos, com o conhecimento que temos, né, tomar as nossas atitudes também, né? Sempre dentro do equilíbrio, buscando a nossa bússola, que é o Evangelho de Jesus, porque ela nos dá todas as diretrizes de como devemos nos conduzir nesse momento, né? E é um exercício importante para todos nós, porque nós estamos nos colocando à prova, né? A espiritualidade quer ver de nós uma postura daquilo que nós estamos absorvendo nas fontes que os Espíritos nos trouxeram através dos livros psicografados por inúmeros missionários e espíritos que trouxeram a sua mensagem. Então, a nossa vigilância, a nossa prática de fazer mudar tudo isso que está acontecendo é muito importante
para que comece a se construir, justamente se restabelecer na terra, essa proposta de Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, porque ela ainda não está restabelecida, porque precisa da atitude de cada um de nós para que esse lema, esse tratado seja realmente aquilo que a espiritualidade está determinando para todos nós. Nós vamos falar, na noite de hoje, sobre a questão da fé, a sua prática, né? Como nós estamos postando na vida em relação à questão daquilo que nós estamos praticando, né, na nossa existência. Se todo o bem que nós estamos fazendo realmente é um bem que vai trazer uma construção para todos nós, né? E se esse bem que nós estamos fazendo apenas por fazer, ou porque nós devemos fazer e temos aquela obrigação de fazer, porque nós estamos construindo o nosso futuro, né? E nós vamos buscar no livro Segue-me, psicografado por Chico Xavier, né? E Emmanuel traz essa mensagem muito interessante: o bem que não foi feito. E Emmanuel começa justamente numa passagem evangélica de Tiago, capítulo 2, versículo 14, quando ele diz: meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Já é uma reflexão que nos dá condição de fazer uma palestra que a gente poderia discorrer aqui vários e vários minutos, né? Porque ele coloca justamente, Tiago, a questão da fé e a questão das obras, né? E ele coloca justamente a importância das obras no nosso momento existencial, e esse momento em que o nosso Brasil exige de todos nós. E Emmanuel segue dizendo: estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Será que nossa condição agora está de ver, né, o mundo, está nessa condição de apenas ter a fé, né? E essa fé seria bastante para que nós possamos encontrar aquela salvação que nós desejamos, né? Ou será que estamos aliados a essa fé, realizando obras, trabalhando as atitudes no dia a dia, conjugada ou confirmando essa fé que nós temos, para justamente encontrar, diante dos feitos, a salvação que tanto desejamos? Aí Emmanuel segue dizendo: comparemos a fé e obras com plantas e as construções. Sem plano adequado não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem concretização, que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo, né? Então, muitas vezes, diante da nossa condição, nós vamos buscar a perfeição naquilo que nós queremos construir na nossa existência. Mas muitas vezes encontramos aquela pessoa que às vezes até julgamos por conta de comportamentos que nos desagrada. Mas se formos fazer com a maior profundidade uma avaliação daquele que nós estamos observando, nós vamos perceber que aquilo que ele faz, mesmo de forma mais
vamos dizer assim, mais complicada ou pela metade, existe uma boa vontade, existe um desejo de realizar aquela situação ou aquela atitude, mesmo que ela não venha surtir todo o efeito positivo, né? Mas só a intenção destes, né, vai fazer com que a espiritualidade, a partir daquele momento, possa investir naquela pessoa que algumas vezes estamos julgando porque ele não está fazendo a coisa como nós queríamos que ele fizesse, né? Porque muitas vezes nós queremos uma perfeição tão grande, né, nas nossas atitudes, esquecemos justamente de nos colocarmos no outro, na posição do outro. Nós queremos uma perfeição tão a nível tão elevada que esquecemos de justamente nas pequenas coisas do dia a dia, né, construir aquilo que nós desejamos, que é o sustentáculo para continuarmos a nossa caminhada. E segue Emmanuel dizendo: um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade, mas não se dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Nós vemos aqui que as obras, né, quando nós fazemos com muita invigilância, apenas por fazer, né, ou esquecendo que existe algo maior que nos guia, né, com certeza, em algum momento, essas atitudes vão ruir e nos vão colocar na nossa realidade, né? E Emmanuel continua dizendo: possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. Porque muitas vezes nós, no momento de agonia e de dificuldade, nós voltamos para Deus, o louvando e bendizendo a sua infinitude de sabedoria e de sua bondade, né? Tentando com isso fazer com que Ele nos coloque com o perdão, né, e a ajuda que nós necessitamos, né? À vista disso, não nos iludamos, diz Emmanuel. Asseguremo-nos de que nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não foi feito. Então, Emmanuel, nessa passagem, nesse capítulo, nos coloca justamente a possibilidade do trabalho constante, né, sempre imbuído no sentimento de fé, mas no sentido de que esse trabalho realmente venha atingir os objetivos que todos nós precisamos ter, principalmente nós que somos espíritas, que temos esse conhecimento vasto, né, das coisas espirituais, né? É preciso que, aliado a essa fé, porque só por ela não vamos conseguir toda a ajuda ou a salvação que nós desejamos, mas é preciso aliar obras, feitos, fazer a caridade. É aquilo que Bezerra de Menezes sempre fez na sua existência total, foi devotar a sua própria vida em prol daqueles mais necessitados, a ponto de, muitas vezes, na sua existência, faltar o alimento de cada dia. E nem por isso, em algum momento, não deixava de bater à sua porta alguma carroça, algum mantimento que ele não esperava receber naquele momento. Nós encontramos também Chico Xavier, que na sua existência deixou toda a sua vida para devotar
em prol dos mais necessitados. Era consolando uma mãe que chegava desesperada por perder o seu ente querido. É um pai de família que não tinha os recursos necessários naquela semana, naquele momento, para levar o alimento para a sua família. Ali ele tinha sempre algo para dar, porque não faltava das pessoas, direcionando esses recursos, porque sabia que tudo que ele recebia, ele doava, ele repassava. Então, não falta no nosso meio exemplos para seguir, né? Eram pessoas devotadas pela fé, sim, porque eles tinham convicção daquilo que eles estavam fazendo, né? Mas, aliado a essa convicção, eles realizavam trabalhos e se colocavam na situação daqueles que chegavam à sua frente. É como aquele momento muito emocionante de Bezerra, quando ele precisou, já que não tinha um recurso ali, doar o seu próprio anel para que aquela mãe pudesse comprar o medicamento e o alimento para a sua filha. E esse anel voltou novamente para a sua mão, porque o farmacêutico reconheceu. Mas ele teve outra oportunidade novamente de se desfazer daquele anel, porque o mais importante era o bem do outro. E nós imaginamos, nós sabemos que naquela época, tempos passados, o anel de formatura tem uma importância fantástica para aquele que estavam terminando uma fase institucional de sua vida, né? Hoje não damos assim muita importância, principalmente nós espíritas, porque o que nos interessa é a realização, é aquilo que nós guardamos no nosso coração. É o final daquele curso institucional, é aquela formatura, porque nos vai dar a possibilidade do nosso sustento, mas vez ou outra dá a condição de a gente poder ajudar uma ou outra pessoa, se não conseguimos um limite muito maior, mas se na nossa existência colocarmos um pouco do nosso recurso apenas uma vez, isso já é fantástico, né? Isso já é um esforço tremendo e que a espiritualidade vai levar em conta essas atitudes. Então, nós fomos buscar também outra reflexão no livro Cartas e Crônicas, intitulada Lição das Trevas, mais uma vez um livro de Chico Xavier, né? E é muito interessante essa história, porque ela nos vai dar justamente a dimensão do que é justamente fazer algo que possa ajudar aqueles que precisam mais do que nós. E Humberto de Campos começa a sua narrativa dizendo: no vale das trevas delirava a legião de espíritos infelizes. E naquele local, né, de infelicidades, onde se reuniam aqueles espíritos das trevas pela sintonia, né? E ali existiam as rixas, as obscenidades, coloca ele, e naquele local, né, eram planejados assaltos e eram coordenados crimes, porque a intenção daqueles que estavam reunidos naquela caverna, naquele local de sintonia das trevas, era justamente assaltar aqueles que estavam na terra, que estivessem na mesma sintonia para com eles, porque assim estes seriam os instrumentos para realizar aquilo que eles estavam planejando e aquilo que eles estavam desejando ser realizado. Mas acontece que um espírito benfeitor penetrou aquela caverna, apaziguando e abençoando. Aqui diz Humberto de Campos: abraçava um desventurado, apartava um daquela malta, né, de infelizes, né? Um outro ele abençoava, né, para mais tarde entregar justamente às equipes socorristas para que pudesse ser levado para as regiões para receber os tratamentos
necessário. Com seu magnetismo, né, tentava levar o equilíbrio a algum espírito que pudesse ali naquele momento, na sua entrada, o despertar para a realidade da vida. Por conta das condições, por conta das situações daquele momento, aquelas energias pesadas daqueles espíritos que estavam ali reunidos para fazer o mal, o serviço assistencial, obviamente, continuava difícil, né? E repulsava aqueles que não queriam justamente a ajuda, ofuscados pela luz daquele benfeitor, né? O interessante, o que aconteceu em seguida, foi que o chefe daquela turba, porque sempre nessas organizações infelizes existe alguém que coordena esses espíritos. E quando esse chefe observou aquele espírito de luz adentrando aquela região, se refez, né? Se colocou na sua postura de respeito, né? E tentou acomodar aqueles rebelados que queriam atacar aquele benfeitor. Mas, de alguma forma, aquele espírito de luz revelava daquele chefe, daquela turba, um respeito profundo, né? É tanto que aquele benfeitor vira-se para aquele chefe e pergunta: conhece-me? Interrogou, justamente espantado por conta daquele respeito, né? E por conta desse chefe daquela turba poder fazer com que os seus comandados pudessem respeitar aquele benfeitor. E assim diz: sim, disse aquele rude empreiteiro da sombra, eu era doente na terra e curaste meu corpo, que a moléstia transfigurava. Lembro-me perfeitamente do teu cuidado a lavar-me as feridas. Os circunstantes entraram na conversação de improviso e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo: o que mais este te fez no mundo para que sejamos forçados à deferência? Deu-me teto e agasalho, segue aquele chefe dos malfeitores. E o outro inquiriu, porque todas as manifestações, quando ocorre alguma coisa desse tipo, tem sempre aqueles que vão interrogar, né, mais alguma coisa do que está vendo ali. E aquele chefe diz: supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a família da nudez e da fome. Outro ainda perguntou com ironia: mais nada? E ele segue dizendo: muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro que nos ajudava da penúria que a minha família estava passando. E naquele momento, diante dessas revelações daquele chefe, estabeleceu um silêncio. Todos ficaram ali com expectativa do desenrolar daquele diálogo, né? Mas o benfeitor, surpreso por conta daquelas revelações, indaga aquele benfeitor: se eu fiz tudo isso e sei que não mereço as suas deferências, por que tu entregastes assim a obsessão e a delinquência? Aí é que vem justamente a surpresa. O interpelado pareceu sensibilizar-se, meneou tristemente a cabeça e explicou: em verdade és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. E com isso, aquele benfeitor passou pela sua cabeça como todas aquelas atitudes que ele tomou para com aquele rapaz quando estava aqui na terra, né? E quando ele revela que recebeu toda a ajuda material necessária para sanar a fome da sua família, dele próprio, mas faltou uma coisa, que era justamente ensiná-lo
a ter as condições de sobreviver pelas suas próprias mãos. Faltou o ensinamento para mostrar a ele que existe um ente superior que nos governa, porque é a este que nós devemos todas as nossas atitudes. Faltou ensinar a este que nós temos uma consciência que nos cobra, porque todos os feitos que nós realizamos aqui na terra, principalmente aqueles que são concernentes com as leis divinas, nos serão cobrados no outro lado. Então, diante dessa lição, diante dessa reflexão, dessa mensagem, quando esse amigo, irmão das trevas, esse dirigente daquele grupo, nos traz um momento de grande reflexão, porque não basta apenas a fé. Não basta a gente chegar aqui e acreditar que os espíritos existem, que nós vamos ser ajudados por conta da nossa boa vontade, e que eles vão tirar todas as dificuldades ou nos ajudar com as nossas dificuldades para vencermos, mas, aliado a isso, nós precisamos do trabalho. Nós precisamos do trabalho da caridade, porque é justamente como Kardec colocou, que é só através da caridade que nós alcançaremos a nossa salvação. Aí nos lembramos daquela passagem clássica do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, fora da caridade e não a salvação, quando aquele rapaz que passava em uma determinada estrada e foi assaltado, espancado por ladrões e foi jogado ali, à beira da estrada, à sua própria conta. Aí passa, como nós sabemos, um sacerdote do outro lado da estrada, observa e segue a sua caminhada e não tem o impulso necessário, diante dos seus conhecimentos, das coisas espirituais, para ir ali e dar o socorro necessário àquele que foi assaltado e espancado. Em seguida, nós sabemos que passou um levita e teve a mesma atitude, não quis se comprometer com aquela situação e segue em frente para as suas atividades. E o mais interessante que nós sabemos é que passa um samaritano que era mal visto naquela sociedade, mas tinha a compaixão dentro dele e se compadeceu naquele momento e foi até aquele que estava ensanguentado e cuidou de suas feridas, o alimentou naquele momento, deu todos os cuidados, mas além disso, colocou aquele rapaz no seu burrico e seguiu até a estalagem na cidade mais próxima. Cuidou dele naquele momento e orientou o dono daquela estalagem, como nós sabemos, para cuidar daquele que estava a necessitar de cuidados. E quando voltasse, além das moedas que ele deixou, o que precisasse ser restabelecido, ele ali o faria na sua volta. Então, essa passagem do Evangelho, bem clássica, bem discutida por todos nós, é necessário que todos nós nos coloquemos diante daquele samaritano, no lugar dele, porque muitas vezes, inadvertidamente, os espíritos colocam pessoas no nosso caminho. Às vezes, crianças simples, a nos pedir pequenas coisas. E eles esperam a nossa reação diante daquela atitude. Eu só digo que vocês não prometam muito de cara a uma criança alguma coisa, porque, com certeza, no outro dia de manhã ele já vai estar batendo na porta para pedir. Porque uma vez aconteceu isso comigo. Eu ia chegando em casa, na casa de meus pais, quando eu desci da moto, uma criança linda, um galeguinho,
uns olhos lindos, eu nunca esqueço. E ele dizia, compra um lápis e um caderno para levar para a escola. Eu digo, está certo, eu compro, mas hoje não. Amanhã, com certeza, você vai ter. Ele saiu na carreira feliz, e no outro dia ele chegou logo cedo lá em casa. Eu digo, aí eu tinha esquecido de comprar. Diz, olha, faz o seguinte, amanhã eu vou para trabalhar e amanhã eu volto. Isso aconteceu 4 dias seguidos. Aí na quinta vez, quando ele chegou, eu abri a porta, fica aí, senta aí, eu vou ali e já volto. Aí eu tive que ir, senão... Aí eu fui, comprei, voltei, mas esse menino saiu numa felicidade tão grande. Interessante que até hoje, eu nunca tinha visto aquela criança por ali, na redondeza, né? E até hoje eu não sei de onde é essa criança, onde ela mora, mas ele saiu numa felicidade imensa. Por isso que eu digo que não prometa alguma coisa a uma criança, se não for cumprir, porque ela vai estar ali insistindo, insistindo, até que a gente possa realizar aquilo que nós prometemos. Então, é muito importante essa prática de fazer, né? Porque se nós já temos a fé dentro de nós, né? Se nós já acreditamos que os espíritos existem, que nós vamos sobreviver a essa existência, nós vamos voltar a outras existências, tantas quanto forem necessárias, para o nosso burilamento e assim absorver todos os conhecimentos que o planeta Terra possa nos oferecer, né? E então, diante disso, então falta fazer um pouco mais. Se fazemos a caridade, então devemos fazer mais. Não só a caridade material, mas a caridade de ouvir aquele que precisa falar. É a caridade de falar coisas boas para aquele que precisa ouvir algum conselho. É a caridade de sentar perto de alguém e a gente sentir que ele precisa de orações e de vibrações e a gente se conter naquele momento e fazer essas vibrações. A caridade de se reunir em algum momento no nosso lar e diante desse momento em que o nosso Brasil vive e alguns países lá fora, com dificuldades de insegurança e tudo mais, de orar, de rezar, de se comungar e se aliar com a espiritualidade maior. O nosso anjo do Brasil, Ismael, que tanto espera de cada um de nós, é um mentor espiritual das Américas hoje, Bezerra de Menezes. Eles sozinhos não conseguem realizar as tarefas, eles precisam de instrumentos, não precisam ser instrumentos perfeitos, eles não precisam de santos, eles precisam daqueles que têm a boa vontade de tirar um pouco do seu tempo para contribuir para o progresso do planeta. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso sentido que devemos colocar na nossa existência, não olhar só para nós, nos colocarmos só apenas eu e eu. Apesar de que muitas vezes eu me posiciono em grupos ou em qualquer canto dessa forma. Mas a gente vai se trabalhando, se policiando e vendo as atitudes erradas que nós cometemos e nós vamos, a partir do próximo, ir trabalhando para que a gente possa não afastar as pessoas de nós, mas congregar. Porque é com essa força, como diz Bezerra de Menezes, naquela figura do feixe de varas, que muitos unidos ninguém consegue quebrar. Então vamos nos unir, nós que frequentamos o discípulo de Jesus, nos unir para que a gente possa fazer um trabalho cada vez maior aqui e sermos os instrumentos que os espíritos desejam de nós. É essa a reflexão e o objetivo que queremos atingir nessa noite, que o Mestre Jesus, que os espíritos amigos possam continuar nos abençoando, nos protegendo e nos impulsionando para que a gente possa sempre estar no esforço de vencer as nossas más inclinações. Muita paz para todos.
lembrou também. Como sempre, nós sempre esperamos esse pedaço do futuro. Estamos há quantos anos esperando por uma terceira guerra que nos ameaça a todo instante. Mas se olharmos, existem mais de 10 guerras no planeta Terra nesse instante. Se ouvirmos o noticiário internacional, vamos ver isso. Mas nós não precisamos só para a paz, só para nós. Como disse a missão, nós precisamos também levar essa paz para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que não comungam conosco o mesmo sentimento religioso, porque o sentimento religioso não faz diferença. Mesmo aquele que se diz ateu, ele acredita em Deus. E ninguém pode ser contra uma coisa que não existe. E as outras religiões no mundo inteiro caminham para o mesmo mestre, embora com nomes diferentes, com slogans diferentes, mas que vão chegar no mesmo lugar. Antes do passo, Giovanni tem um recado. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. O aviso é da parte da turma da evangelização. A Carol esteve aqui no início da sessão e são 2 avisos na realidade. O primeiro é para os senhores pais e as senhoras mães participarem do Pais Ternos, uma roda de conversas, não é palestra, é uma roda de debates entre os pais com a finalidade de espiritualizar um pouco mais os seus filhos. Então, se você tem filhos um pouco trabalhosos, venha você, senhor pai, senhora mãe, conferir de perto, nessa roda de conversas fraterna, o que é que foi preparado para você no próximo domingo, totalmente aberto ao público, gratuito, a partir das 9 horas da manhã, nessa casa. Se você conhece algum vizinho, alguma vizinha que esteja vivendo uma situação difícil com os filhos, traga para cá, domingo, 9 horas da manhã. O segundo aviso é referente à apresentação artística, ao espetáculo de teatro O Sol de Assis. Como vocês podem perceber, já tem um cartaz ali afixado. O Sol de Assis é uma apresentação artística que vai acontecer no próximo dia 9 de junho, no Sesc Centro, aqui em Campina Grande, e que, evidentemente, é um espetáculo cristão, de modo que os interessados em participar desse momento de arte com as suas famílias podem adquirir os ingressos na AME, na UF, no ASAS, no Sheila e na Banca do Gilson, no Cirne Center. Os ingressos antecipados estão ao preço de R$20. Evidentemente, há também a coleta de 2 quilos de alimento para aqueles que quiserem contribuir com o projeto social da equipe que está organizando esse evento. Fiquem todos na paz de Deus.